Olá, divinas e divinos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Carolina Ferrari, sou psicanalista e consultora em vinhos. Hoje vou falar para vocês sobre o Mindfulness, esse termo que eu uso bastante aqui, mas que nem todo mundo está familiarizado. E eu acho que merece uma explicação à altura, que eu consiga transmitir tudo o que, de fato, esse termo representa na minha vida e na minha relação com o vinho também. Bom, muitos de vocês já sabem, eu já estou na caminhada do vinho há 11 anos, mas nem sempre a minha relação com o vinho foi como vocês conhecem hoje. Eu costumo dizer que o Mindfulness ele é fruto de um relacionamento maduro. Assim como eu tô nessa caminhada aí com o meu esposo, já estamos juntos há mais de 10 anos, praticamente quase o mesmo tempo de caminhada no mundo do vinho, o relacionamento ele vai mudando. E todos nós que já tivemos uma experiência de um relacionamento, nós entendemos aqui o que a Carol tá querendo dizer. Relacionamento inicia com aquele amor platônico, aquela paixão, aquela euforia, aquela vontade de conhecer mais e mais, mais e mais, e a gente vê que tem um mundo de possibilidades ali no outro, vem aquele encantamento. E quando a gente entra pro mundo do vinho é a mesma coisa. Até porque, gente, é um mundo de cultura, de novas possibilidades, inclusive, não só, que muitas vezes a gente fica ali só no externo, no conhecimento externo, na cultura, na história do vinho, nas propriedades físico-químicas, nas técnicas, que já é uma imensidão, fora o outro lado, que é o interno. Esse daí, muitas vezes, vem só depois. Pelo menos pra mim, veio só depois. Apesar de eu ter vindo estudar vinhos por conta desse interno, por conta dos sentidos, dos aromas, mais especificamente, que, na verdade, era o meu meio, de me comunicar com o mundo externo. Então, através dos nossos sentidos, a gente se comunica com o mundo externo. E eu vim estudar vinhos por conta dos aromas. Para quem tá chegando agora, o meu sonho era ser perfumista e eu vim estudar vinhos por conta disso. Mas, no meio do caminho, isso se desconectou, eu me esqueci desse detalhe. Fiquei imersa, encantada pela parte técnica também. Fiquei alguns bons anos estudando e trabalhando com vinho de uma maneira mais técnica, sem me envolver muito com essa subjetividade. Claro que o olhar contemplativo já estava dentro da Carol. Eu já estava no meu processo, mesmo que de maneira inconsciente. Eu não tinha consciência disso. Mas, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu quando cheguei a Bento, que eu fui caminhar no meio das parreiras, muitas vezes em visitas técnicas, aulas, que a gente tinha no meio dos vinhedos, aulas de poda, diversas aulas que a gente tinha de manejo da viticultura, eu ficava prestando atenção nos detalhes, algumas coisas que eu acredito que outros colegas não se atentavam. Então, por exemplo, a questão do ciclo da videira, a questão dos insetos interagindo nos vinhedos. Então, se vocês pararem para olhar as fotos que eu tirava naquela época, era sempre um olhar contemplativo. Eu encontrava ninhos de passarinho no meio das videiras e aquilo, nossa, me chamava atenção. Quando eu vi a primeira, o primeiro brotinho, nossa, quanta vida. E via uma baga que tinha passado pelo verrezão e ela estava mais transparente, uma baga de uva branca e estava translúcida, conseguia ver os veios da uvinha contra o sol. Esse tipo de olhar que eu tinha e que eu tenho. Então, já estava acontecendo o processo, só que de maneira inconsciente, eu não tinha me dado conta. Tanto que dali depois nasceu o meu Divino Oráculo, para quem ainda não conhece, é uma ferramenta de autoconhecimento que eu desenvolvi, que eu canalizei com base nas minhas observações nessa caminhada. Então tem, por exemplo, a cave, tem a vindima, tem a floração, tem a brotação, cada carta traz uma reflexão que você vai tirar aquela que você precisa naquele momento. E foi fruto desse olhar contemplativo. Onde eu quero chegar? Não adianta nada eu tomar vinho aqui, ó, glu, glu, glu. Tô aqui conversando, fazendo um monte de coisas e tomando vinho e entornando. Tomando vinho como eu tomo qualquer outra bebida. Sem presença, sem atenção plena. Sabe onde isso vai dar? Vai dar numa ressaca. Não só física, mas moral, que eu acho que é a que mais dói. E eu te digo isso, divino, porque eu fiquei um bom tempo nesse lado. Como eu falei, aquela efervescência, aquele calor, aquela paixão, muitas vezes vem com os excessos. A gente se empolga. A gente não tá presente, tá tão eufórico, que a gente vai com muita sede ao pote. E aí vem as ressacas morais. Vem uma, vem outra, vem outra. Só que a Carol trabalha com vinhos. E não dá pra ficar tendo ressaca moral por aí toda hora, Então daí surgiu um grande incômodo na minha caminhada profissional e pessoal também, porque também já estava afetando o meu relacionamento com Joel e comigo mesma. Porque trazia, acima de tudo, culpa e uma insatisfação pessoal. Como assim que eu não consigo me controlar?
Como assim que eu não consigo perceber se é uma, se é duas taças, quando que tem a virada ali? E eu tentei, tá? Eu tentei bastante chegar nessa medida. E a minha conclusão, Divina, infelizmente, é que não tem medida exata. Então, eu não sou a favor daquela receita médica. Toma uma taça por dia, toma 2 taças. Porque vinho não é remédio. A gente tá falando de bebida alcoólica. E a gente tá falando de percepção. Então, não é todo dia que eu tô igual. Não é todo dia que o álcool vai cair bem pra mim. Tem dias que uma taça pode dar ruim, dependendo do seu estado de espírito, dependendo do seu humor, dependendo de como foi o seu dia. Então, vinho não é remédio. E aqui eu tenho que falar sério, porque a gente não fala sobre isso. Mas a gente tá falando de bebida alcoólica, mais uma vez. Vários de nós têm casos de alcoolismo na família, bem próximo, e a gente não pode tapar os olhos pra isso. Então seria muita arrogância minha vir e só falar oba-oba e vir a só festa. E eu tenho a responsabilidade, hoje ainda mais como psicanalista, de falar que o vinho é alimento para a alma, mas não é qualquer vinho, tá? Por isso que eu falo do mindfulness. É vinho com atenção plena, é o vinho sentido. Se você tomar o vinho e entornar aí, você não tá praticando o mindfulness. Você só tá tomando mais uma bebida. E aí, o vinho não vai ser o alimento. Aquele alimento que eu falo que nutre a alma, que cura o feminino. Não é esse vinho que você entorna. O vinho, ele só cura, o vinho, ele só tem esse poder terapêutico quando eu tomo com presença. Quando eu ritualizo. Quando eu sacralizo. Eu gosto de agradecer. Isso aqui pra mim nasceu com a pandemia. O incômodo veio no caminho de Santiago. Eu discerni que lá na minha peregrinação era para eu continuar trabalhando com vinho. Esse incômodo dessas ressacas morais aqui iam fazer a minha diferença, ia ser o meu porquê para eu chegar em mais pessoas que tinham esse mesmo incômodo, que enxergam que o vinho não é só oba-oba, que tem esse lado terapêutico, mas ao mesmo tempo são pessoas conscientes, pessoas responsáveis e preocupadas. São pessoas que muitas vezes vão até se incomodar. Caramba, Carol, será que é mesmo para eu continuar tomando vinho, para eu continuar trabalhando com vinho? Assim como eu tive esse questionamento. Por isso que eu partilho aqui com vocês. Porque esse incômodo é sim um grito da sua alma. Que sim, aí a resposta é você que vai ter, né? Eu tô partilhando a minha. Mas a resposta tá aí. Mas se for para você continuar nessa caminhada, é mindfulness. É vinho com presença, é vinho sentido. Vinho com atenção plena. É um vinho onde eu agradeço por todos os ancestrais, por todas as vidas, assim como eu aprendi com a minha mestra, a Jane Krieger, né? Que a gente faz o L'Chaim, um brinde às vidas. As nossas, as vidas de todos, todos que estão aqui nessa taça. Todos responsáveis que passaram para que eu pudesse estar usufruindo dessa cultura do vinho, dessa bebida. O vinho é uma bebida de mais de 7.000 anos atrás. Tantas culturas. E para tantas culturas é uma bebida sagrada. É uma bebida que aumenta a fertilidade, aumenta a libido. É uma bebida que faz aquela cura. Faz a gente encarar nossas sombras, sim. Faz enxergar em vino veritas, no vinho a verdade. A sombra e a luz. O vinho revela. Vou até tomar um golinho e aqui já um brinde, porque é assim que a gente tem que degustar. Carol, tu sempre toma assim? Não, não é sempre que eu tomo assim. Mas, sempre que eu quero ter esse encontro com essa bebida, com esse poder de cura dessa bebida, e comigo mesma, com a minha verdade, é assim que eu tomo sim. Você não precisa... Eu gosto dos rituais, né? Pra mim, realmente, eu acredito que engrandecem, dão sentido no meu dia a dia. Então eu gosto muito. A questão do agradecer, eu acho fantástico. Então sempre que eu tenho oportunidade, eu agradeço. Não só o vinho, como a mesa, né, a refeição. Já ensino a Clara, pra quem acompanha e sabe, a gente faz isso sempre, tá? Não é só pra filmar, pra mostrar pras redes sociais, não. É algo que eu comecei a construir recentemente, né, ali na pandemia, e que já é algo que eu sinto que, opa, eu quero plantar essa sementinha na Clara desde sempre. O Tintim, já ensinamos a ela já tá brindando. E aí brinda com a gente, celebra, aprende a brindar, aprende a comemorar. A festejar. Que hoje a gente tá tão corrido que a gente não tem tempo pra comemorar. Celular. Então é sobre isso. Isso é o mindfulness.
e tantas outras lições que tem. Mas eu me sinto obrigada a partilhar esse olhar com vocês. Faz sentido aí pra ti, Divina? Você já teve esse incômodo? Eu quero ouvir, eu quero saber mais. Se só eu que tive esse questionamento, que tem essa preocupação, até com a questão do alcoolismo. Às vezes a gente tem que chegar e apresentar essa nova forma de consumir vinho. Você já parou pra pensar nisso? E muitas vezes não é falando, dando aula, não. Muitas vezes é pelo exemplo. A pessoa vai te ver curtindo o vinho. A pessoa vai ver a sua mudança. Vai ver que você elevou o nível, porque sim, a gente eleva o nível, a gente sobe o nosso padrão. Quando a gente entra em contato com a nossa verdade, a gente fica mais seletivo, a gente se valoriza mais, a gente dá os nãos que precisam ser dados, impõe limites, cortes, se prioriza, tá com quem, aonde a gente quer estar. Porque não tenho que estar com todo mundo, não tenho que dizer sim pra todo mundo, não. O tempo é o bem mais precioso aí que a gente tem. Então, se a gente quer agradar todo mundo, já sabe onde isso vai dar. Então, as pessoas vão perceber. Aconteceu alguma coisa. O que tá acontecendo? Isso eu acho que é o que mais move, né? Eu costumo dizer. São Francisco dizia isso, né? Vá, converta e, se preciso for, use as palavras. São Francisco, que é a minha grande inspiração, né, dos santos. Ele era testemunho vivo. Ele vivia aquilo. Ele emanava. Não precisava ficar falando. Tá? Que todos os dias eu faço a oração de São Francisco, a oração e o Cântico dos Cânticos, que é lindíssimo, faço com a Clara. Mas ele não era muito de ficar falando. Então, muitas vezes é sobre isso. Contemplar, atenção plena, tá aqui, presente, perceber. Tô num dia bom? Não tô? Como que tá caindo esse vinho? O que eu tô sentindo? Hoje eu tô meio mal, cara, briguei e tal, tá descendo meio azedo. Vai tomar vinho? Não vai tomar, então. Pra que você vai tomar assim? O corpo, ele dá sinais. Ou você pode estar muito eufórica. Comigo é justamente aí que vem o problema da ressaca moral. Normalmente é quando eu tô muito eufórica, muito feliz, e aí não presto atenção. Então a gente tem que perceber aonde que tá nosso calcanhar de Aquiles. Alguns bebem pra afogar as mágoas, aí tá o perigo. Outros na alegria, e aí se passam. Quer conhecer mais sobre o Mindfulness? Eu sempre partilho aqui. O Mindfulness é a gente entender o nosso gosto pessoal, é entender sobre o processo, sobre a bebida, sobre o vinho, honrar o que eu tenho aqui na minha taça, o processo, quem elaborou, como, o vinhateiro, a história, que uva, de onde vem, tudo isso, né? Ter esse interesse pela bebida. E a interação do ambiente. Porque sim, o ambiente impacta. O ambiente impacta muito nas nossas percepções, em como esse vinho vai ser percebido. Então, onde eu tô, com quem, como eu tô. Tudo isso. E é construir essa relação. Porque eu acredito que sim. Que assim como nos relacionamentos que a gente tem, amizade, relacionamento amoroso, a gente tem que construir um relacionamento com o vinho. Aproveitar dessa bebida que está aqui disponível pra gente, tão curativa. Construir essa relação. O vinho é uma bebida viva. Então, sim, é possível construir uma relação com o vinho. Isso não é loucura. Faz sentido? Quer mergulhar mais nesse universo? Vem praticar o Mindfulness comigo. Tem diversas formas da gente praticar o Mindfulness. Seja através da degustação com atenção plena, seja através tirando uma carta ali no Divino Oráculo, parando para contemplar o ciclo da uva e do vinho e fazendo o paralelo, né, da linguagem simbólica arquetípica com a nossa vida, com o nosso momento. Seja através do resgate da cura do nosso feminino, resgate da nossa fertilidade, da nossa ciclicidade, tudo isso aqui tomando vinho. Mas esse vinho que eu tô te apresentando, esse vinho que você aprende mais sobre a uva e sobre o vinho, sobre a vinha e o vinho. Tá bom, divina? Não é à toa que somos divinas, porque eu acredito de fato que a vinha nos conecta ao divino, a Deus. Então por isso que eu uso o D apóstrofo, né, o D de Deus mesmo, de divino, e vina. Chegamos ao divino através do vinho. Saúde!